Vamos começar então, com a graça do Senhor. Eu peço que os irmãos desliguem o áudio, por favor. Eu vou pedir, acho que eu vou pedir para o Ricardão orar para nós. Ele acabou de desligar o áudio, mas eu vou pedir para o Ricardão orar para nós. Ricardão Soares. Ora para a gente iniciar, irmão, por favor. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, nós te louvamos, ó Pai, por mais um dia na tua presença, pelas tuas misericórdias, ó Pai, teu amor para com todos nós, ó Pai, ó Senhor, os que cremos em Cristo. Senhor, nós te pedimos, ó Pai, abençoa-nos mais uma vez, ó Pai, ao estudar esse livro, que o Senhor dê graça ao pastor Josué, irmã Tamires, para que possam, ó Pai, explanar esse conteúdo, ó Senhor, clarificá-lo e aplicá-lo, Senhor, em nossas vidas, para que possamos crescer, ó Pai, como casais, ó Pai, como família, para a glória do teu santo nome. Ó Deus, não nos deixe estéreis, ó Pai, no conhecimento do Senhor e nem nos frutos, ó Pai, que acompanham esse conhecimento, Pai, mas que possamos, ó Pai, glorificar o teu nome, frutificando, Pai. Em nome do nosso Senhor Jesus, nós rogamos a tua bênção, ó Deus, por misericórdia e graça. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãozão. Graças a Deus. Obrigadão. Meus amados, vamos falar então sobre o capítulo 9, Doem-se. Nós tínhamos falado há 2 semanas atrás. Há 2 semanas nós tínhamos tratado do capítulo 8, Confiem. E agora estamos no capítulo 9, Doem-se. Lendo esse capítulo, eu pude perceber a relação que ele tem, relação muito próxima com aquilo que nós estamos estudando em Filipenses, né? Que é justamente essa ideia do negar-se a si mesmo, do tomar a cruz, do estar pronto para servir. E é interessante como o Joel Bick apresenta isso, e do mesmo modo como no domingo eu cheguei a citar aquele trecho de Efésios, falando do nosso relacionamento com respeito à igreja, com respeito aos irmãos, que é um relacionamento de serviço, né? Comparando com o relacionamento conjugal, e aqui ele vai apontar justamente para o relacionamento conjugal, mostrando a ideia de serviço, a ideia de doar-se, de você entregar-se, de você estar pronto a negar a si mesmo, né? Abnegar-se em favor do seu cônjuge. Então ele começa já citando aqui, ó, Filipenses 2:6, que é justamente aquele trecho falando de Jesus, né? O Jesus, o servo, ele veio para cá para negar a si mesmo, ele veio para cá para se humilhar, ele veio para cá para rebaixar-se, deixou sua posição, né, de honra e glória e fez servo nosso. Então, servo dos eleitos de Deus. Deixa eu pegar aqui para a gente ler rapidamente. Filipenses 2, a partir do 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então, esse é o ponto, irmãos. Esse é o ponto máximo do cristianismo. É uma lição que nós vamos ter que aprender pelo resto de nossas vidas. E é uma lição que nós vamos ter que colocar em prática em todas as áreas da nossa vida. Então, quando ele começa falando do doar-se, né? E eu falei, inclusive, no culto de domingo, na pregação, que nós temos no relacionamento conjugal, nós temos justamente aquele estágio, né, do doar-se, do abnegar-se, o qual nós vamos usar pela vida toda, tratar, né, aplicar durante nossa vida toda. Então, aqui nós temos o quê? Um chamado que é para ser aplicado no casamento. Do mesmo modo como nós temos visto em Cristo, ele negando-se, ele doando-se, ele entregando-se, ele se esvaziando em favor de nós, devemos fazer a mesma coisa. Então, a abnegação é a disposição que nós temos para servir também onde? Também no nosso relacionamento conjugal. Também no leito conjugal, na hora do momento da relação sexual. É o princípio do doar-se, o doar-se é o princípio
que fará com que tornará a relação sexual agradável e realmente prazerosa. E é interessante como ele aponta isso. Ele vai, inclusive, falar um pouco mais para frente, citando aquele versículo, que é aquele que entregar a sua vida, né, perder a sua vida, achá-la. E aquele que achar a sua vida, esse sim a perderá. Então, o perder a vida, que é a ideia de entregar-se, abrir mão de você mesmo, esse perder a vida vai fazer com que nós achemos a vida. Achemos a satisfação, o gozo, a alegria, o prazer na nossa relação. Então, isso dentro da relação sexual, pode ser que na nossa mente venha a ideia do que? Se eu for para a relação sexual com minha esposa, na ideia de servi-la, eu não serei servido. Não, se os dois estiverem caminhando no mesmo propósito, é aí que nós teremos o quê? Real satisfação, real prazer em ver o nosso cônjuge sendo satisfeito, sendo realizado. Então, o nosso prazer passa a ser o quê? Ver o serviço nosso sendo realizado com sucesso, que é o quê? Agradar, satisfazer, né? Dar prazer ao nosso cônjuge. Então, a busca por satisfação própria, irmãos, só vai fazer o quê? Com que nós sejamos sempre frustrados. E o egoísmo na relação sexual vai trazer sempre o quê? Sempre um grande mal a essa relação. Sempre. Então, já teve uma ocasião que nós falamos aqui que não há casamento no mundo que seja um casamento saudável. Não há, não existe. O casamento saudável só existe em Cristo Jesus. A partir do momento que você entende o quê? Que você está num relacionamento para servir. Se você também tiver num relacionamento em nome de Jesus, mas buscando os seus próprios prazeres, sua própria realização, sua própria satisfação, você também não vai encontrar nele prazer, realização. Você vai encontrar o quê? Frustração. Então, esse é o ponto, irmãos. Aquele que visa somente receber, o que vai acontecer com essa pessoa? Mesmo que ela seja muito atraente, ela vai se tornar uma pessoa fraca, uma pessoa insignificante, uma pessoa desinteressante. Então, muitas vezes, os homens hoje, homens e mulheres, procuram seus cônjuges como? Pela beleza externa, achando que a beleza externa vai ser o grande motivador do interesse sexual, o grande motivador do prazer sexual, o grande motivador da realização sexual. E não é a aparência física, mas sim o quê? O modo como a pessoa age. Se ela tem Cristo Jesus, o Senhor, se ela é realmente regenerada, se ela foi realmente transformada pelo Espírito Santo, se ela tem Cristo Jesus, o Espírito Santo com ela, e ela vive uma vida como? De entrega, de abnegação, essa pessoa vai se tornar a pessoa mais interessante, mais satisfatória que a gente possa imaginar. Então, muitas pessoas hoje, homens e mulheres, buscam freneticamente o quê? Manter o corpo sarado para que a pessoa, o cônjuge, não perca o interesse sexual por ela. E é uma ilusão, é uma tolice, uma tolice. O que faz com que nós sejamos cada vez mais interessantes para o nosso cônjuge é, primeiro, sujeição ao Senhor Jesus Cristo. Segundo, andar aqui assim como ele andou. E como que ele andou? Ele andou de maneira egoísta? Não. Ele andou de maneira altruísta. Ele andou de maneira completamente servil a nós. Então, é dessa maneira que nós devemos o quê? Caminhar. E é dessa forma que nós levaremos prazer, satisfação, realização do nosso cônjuge no que diz respeito às relações sexuais. Existe uma tendência disso gerar uma resposta, né? Então, quando um tem essa postura de abnegação, a tendência é que gere também essa postura no outro, né? Isso, porque quando você busca algo para você, você se torna egoísta, né? Ou você age egoisticamente, a pessoa também vai, por sua vez, agir dessa forma. Então, quando nós agimos, né, com o nosso cônjuge, que é cristão, agimos tendo em vista servi-lo ou servi-la, né, a gente vai receber isso em troca.
Mas ainda que nós não recebamos, como muitos irmãos nós temos aqui que são casados com incrédulos, o próprio fato de nós estarmos dispostos a servir nosso cônjuge, isso vai nos trazer satisfação e realização em Cristo Jesus. Então, esse é o grande ponto, irmãos. Estamos obedecendo a Deus. Né? Nós estamos obedecendo. E a lei do Senhor, a obediência à lei do Senhor, a sujeição à lei do Senhor vai nos trazer essa realização, essa satisfação. Amém, irmãos? E aí nós entramos aqui no ponto em que ele começa a tratar com os maridos, com os homens. E aí, em Efésios 5:23, ele mostra o quê? Que Cristo é o modelo de como os maridos devem amar as suas esposas. Foi o texto que nós lemos justamente no domingo, né, no culto da manhã. Falando que, assim como Cristo entregou a sua vida pela igreja, assim os maridos também sejam dispostos a quê? A entregarem-se pelas suas esposas, certo? E isso, irmãos, é recíproco. Cadê? Vamos lá, que a minha assistente aqui abriu. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Então, Efésios 5:23 vai nos mostrar isso. E nós somos chamados a quê? Isso, siga depois. Nós somos chamados a quê? A nos entregar pelas nossas esposas. É o 5:25, amor, você não está errado. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Então, esse é o ponto, irmãos, é o ponto de entrega, de como nós, maridos, devemos amar nossas esposas. Como? Como? É entregando-nos por elas. Certo, irmãos? Então, amar é sinônimo de entregar-se, de você se doar, se dar pela sua esposa. E aí ele cita Mahoney, que diz que os maridos devem tocar o coração das esposas antes do que de tocar o seu corpo. E aí o Beck acrescenta que devem continuar tocando o seu coração enquanto tocam o seu corpo. Então, a relação do homem com a mulher é muito diferente, irmãos. A questão sexual, como nós já vimos nos capítulos anteriores. O homem, ele é mais palpável, ele sente prazer mais físico, de maneira mais física, mais sensorial. A mulher já não, a mulher já é mais emocional. Então, nós temos que sempre estar o quê? Investindo. Nós, homens, que agora o alerta é para nós, a demonstração é para nós. Nós, homens, devemos buscar sempre tocar o coração das nossas esposas. Sempre estar preocupado com elas, com a parte emocional delas, sentimental delas. Suprir essas necessidades emocionais, sentimentais. Com isso, a porta estará aberta para você tocar o quê? O corpo da sua esposa. Certo? Não é porque a nossa esposa é casada com a gente, com nós homens, que nós devemos tratar a esposa como objeto sexual. De jeito nenhum. Isso é pecado. Isso é algo pecaminoso. Né? Como muitos homens do mundo fazem. Né? Vem aqui que agora é hora de ter sexo. Não, não é assim que funciona. Nós devemos o quê? Tocar o coração das nossas esposas. Tocar o sentimento das nossas esposas, a emoção das nossas esposas. Né? Buscá-la para perto de nós. Mostrarmos que nós estamos preocupados com ela, entregarmos-nos por ela, né? Para quê? Para que nós possamos, aí sim, tocar o quê? O corpo dela. E enquanto tocamos o corpo dela, nós continuamos o quê? Tocando o coração dela. Como? De que maneira? Com elogios, aprendendo a conceder à esposa aquilo que ela gosta, servindo-a naquilo que ela precisa, empenhando-se em agradá-la, agradecendo o empenho dela em nosso favor. Amém, amor? Tá indo bem assim? Entende, irmãos? Então, é o modo do quê? De tocar o coração da esposa. E aí existem várias maneiras, irmãos. E nós devemos, inclusive, aprender o que traz felicidade, satisfação, prazer para nossa esposa, para que possamos o quê? Servi-la na necessidade dela. Certo? Então, existem diferenças que Deus criou entre o homem e a mulher. Então, nós devemos entender essa diferença, saber que para nossas esposas, saber que nossas esposas não são como nós. Não são como nós. A mulher, ela leva mais tempo realmente para se animar para a relação sexual. Ela leva mais tempo. A mulher, na grande maioria, com algumas exceções,
né? Ela tem mais, ela tem mais, como que fala? Mais, Precisa de mais estímulo. isso, tem mais meios, exatamente, meios de conduzi-la ao estímulo sexual do que o homem. Nós somos bastante restritos quanto a isso, o homem é bastante simples quanto a isso. O homem é muito sensorial, então tocou, encostou, viu alguma coisa, já é suficiente. A mulher não. A mulher são vários estímulos, são várias coisas que têm que ser despertadas, que têm que ser acionadas para que a mulher possa o quê? Se animar para a relação. Então, enquanto que a maioria dos homens parece o quê? Parece que eles estão sempre prontos para a relação. Não é isso? Falou assim, ó, pensou, agora é hora do sexo. Pronto, está resolvido o negócio. Então não precisa de muita coisa, não precisa de muito aquecimento, não precisa de nada. Então, mas o chamado de Deus para o marido é o quê? É se preocupar com essa situação da esposa. É levar em consideração a situação da mulher, que ela é diferente de nós, homens. E aí servi-la nessa diferença, certo? Porque essa diferença é o que enriquece o relacionamento. É o que enriquece o nosso relacionamento. A relação, irmãos, o amor está relacionado à entrega de si mesmo, mas o amor é uma arte, irmãos. É uma arte que nós devemos desenvolver com a nossa esposa, de saber conhecê-la, entendê-la, analisá-la, entender o que ela gosta, o que lhe traz prazer, e aí servi-la naquilo que ela precisa. Então, irmãos, isso significa o quê? Colocar as necessidades da esposa, o prazer da esposa, a satisfação da esposa numa posição acima do que a nossa própria. E aí está muito ligado com aquilo que nós vamos ler, vamos estudar em Efésios, com a graça de Deus, no próximo domingo, que fala o seguinte, um minutinho só. Quase ficamos sem bateria. Perdoem, irmãos, eu vi aqui a bateria do notebook, foi por pouco que nós não caímos. Mas então, o que eu estava falando? Tinha que voltar a fita agora. Isso, que nós vamos ver justamente Efésios em que sentido? De nós nos preocuparmos com a necessidade dos nossos irmãos. Não tendo cada um em vista o que propriamente são, mas sim, cada qual o que é dos outros. Então, essa necessidade de Efésios, não, Filipenses. Obrigado. De Filipenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. Então, isso daí vai mostrar o que para nós? Vai mostrar que o nosso relacionamento na igreja, no corpo de Cristo, é o mesmo relacionamento em casa. Nós estamos aqui para quê? Para ser servidos? Não. Nós estamos aqui para servir. Então, muitos de nós estamos acostumados aqui a buscar uma igreja para quê? Para que sejamos servidos. Uma igreja que eu goste, uma igreja que me traga prazer, uma igreja que me traga satisfação, realização. E como que nós buscamos a nossa esposa, nós homens? Do mesmo modo. Nós somos atrás de uma mulher que nos trouxesse satisfação, nos trouxesse prazer, nos trouxesse alegria, realização. Mas agora, com a relação do cristianismo, do evangelho em nossas mentes, a partir daquilo que Cristo fez por nós, a nossa mentalidade tem que ser mudada, tem que ser alterada. E aí nós temos que entender o quê? Que a nossa esposa está aqui para ser servida. Nós estamos aqui para fazer com que ela, nossas esposas, sejam servidas. Sejam satisfeitas. Então, devemos dedicar tempo, irmãos, para isso. Dedicar tempo sem pressa. Fazer com que a esposa se sinta bem, se sinta à vontade, se sinta tranquila. Para que, no momento da relação sexual, você realmente alcance o coração dela. E não fique somente numa mera relação física. Lembrando sempre o quê, irmãos? Que o homem, nós devemos pensar nisso, o Joel Bick coloca de uma maneira muito, muito interessante. Ele fala, preocupe-se com isso, preocupe-se em tratar a sua esposa bem tratada, de uma maneira bem tratada, bem cuidada. Dê tempo a ela, busque alcançar o coração dela, faça as preliminares necessárias para que a relação sexual seja feita com ela num nível de prazer e satisfação maior. Quanto maior, mais prazer e satisfação ela terá. Quanto mais rápido for, menos prazer e satisfação ela terá. Então, quanto mais rápido for, você está buscando o quê? Os seus interesses, não dela. Entende? Ele fala o seguinte, lembre-se,
Porque lá na frente você vai precisar do quê? Do empenho maior da sua esposa, uma paciência maior da sua esposa, né? Na medida em que os anos forem passando. O que ele está falando com isso? Quando nós, homens, ficarmos mais velhos, né? Que esse calor todo, esse ânimo todo sexual for abaixando, eu falo assim, capaz que lá na frente sua mulher comece a ter que ter paciência com você. Tenha ela que ficar te animando. Tenha ela que fazer as preliminares com você, senão não vai acontecer nada. Então é interessante ele colocando dessa maneira, né? Não, e ele explica, não é você fazer isso pensando numa poupança lá no futuro, não. É nós fazendo isso por quê? Porque fazendo isso com nossa esposa, nós estamos seguindo os passos do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós teremos retorno, e esse retorno vai ser bênção. Entregue a sua vida e você vai receber vida. É isso que está sendo falado. Agora, preserve a sua vida e você vai o quê? Perder a sua vida. E aí ele cita Lucas 9, 23 e 24, dizendo que quem quiser vir após mim tem que fazer o quê? Negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Isso é que está em Lucas 9, 23 e 24. Trechos que nós temos lido muito como igreja, falando exatamente dessa relação. Queremos seguir a Cristo? Sim. Então, ande nos passos do Senhor Jesus Cristo. Negue-se a si mesmo para servir os irmãos, servir a igreja, servir na sua casa, o seu cônjuge, servir na sua casa, os seus filhos. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Então, essa é a relação, irmãos, essa é a relação que nós devemos manter com a nossa esposa, nós devemos manter com nossos filhos. E aí, o que acontece? A relação sexual não é um carregar a cruz. Não é um negócio assim, tá bom, então vamos fazer o seguinte, já que a ordem é negar a mim mesmo, tomar a cruz e seguir a Cristo, então na relação sexual, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer aquele negócio, um tédio, mas vou ter que fazer porque Deus está mandando fazer. Não, não é isso. A relação sexual não pode ser um tédio, não pode ser uma cruz. Ele tem que ser o quê? Um ato de amor. E tem o mesmo princípio do quê? Da abnegação. Quando você se entrega, vai haver o quê? Você tá refletindo, mostrando o amor que você tem pela sua esposa. No caso de nós, homens, o amor que nós temos pela nossa esposa está sendo refletido por aquele momento, daquele modo. Então, todo aquele tempo que você vai investir na sua esposa, né, dedicando-se às preliminares dela, aquecendo o coração dela, aquecendo o corpo dela de modo que ela tenha prazer na relação sexual, todo esse tempo você vai fazer como? Com prazer. Não vai ser uma cruz para você, porque você está sendo o quê? Abnegado. Você quer ver a sua esposa tendo prazer, e o prazer dela é o seu prazer. Isso que é interessante, nós passarmos por isso. Temos essa experiência de sentirmos prazer no prazer que a nossa esposa está sentindo. Isso é fundamental, irmãos. E o Thomas Watson fala que a abnegação é a marca de um cristão sincero. A marca de um cristão verdadeiro é o quê? A abnegação. Não há abnegação? Não. Você não entendeu o que Cristo fez por você. Você não entendeu o que o Senhor Jesus Cristo fez por você. Se não há abnegação, você não entendeu. Esse é o âmago da vida cristã. Esse é o ponto máximo, irmãos, da vida cristã. Quando nós morremos para nós mesmos, nós vivemos para o outro. Quando nós morremos para nós mesmos, nós ganhamos a verdadeira vida, ganhamos a verdadeira satisfação. Porque enquanto você está buscando os seus próprios interesses, está buscando uma vida que não existe. O interesse que vai se desvanecer, ele vai desaparecer. Agora, quando você age conforme Cristo agiu em seu favor, você age em favor da sua esposa, você vai ganhar essa vida, você vai ganhar essa realização, coisa que você não conseguiria de uma outra maneira, buscando a sua própria vontade, a sua própria realização. Então, irmãos, não significa que negar a nós mesmos trará sempre consequências também maravilhosas. Não. Vai haver momentos em que negar a nós mesmos vai ser algo doloroso, porque a maioria das vezes vai ser doloroso. É mortificador, né? Negar a si mesmo e tomar a cruz é sinônimo de morte. Em morte, ninguém morre feliz e contente. Ninguém morre prazerosamente, certo? Então, em muitos momentos, nós vamos, sim, morrer. Vamos ter o quê? Consequências pesadas.
consequências duras. Mas na relação sexual, irmãos, quando nós amamos a nossa esposa e nós nos entregamos por ela, nós estamos fazendo isso pela nossa própria carne. É isso que Paulo fala em Efésios. É diferente de você morrer ou negar a si mesmo por uma causa, por uma pessoa em específico. Não, você está negando a si mesmo por sua esposa. Então você está negando a si mesmo, mas você está ganhando a vida, porque você está fazendo isso por alguém que é carne da sua carne, que é o mesmo corpo com você. Então, irmãos, às vezes nós temos que abrir mão de algumas coisas em prol da nossa esposa, em prol da relação com a nossa esposa. Mas isso também nos trará satisfação, nos trará prazer, com a graça do Senhor. Amém, irmãos? Então, nós temos aqui, ó, na página 85, você anotou, né? Olha o que ele fala aqui, olha o que o João Bick fala aqui, ó. Uma vida sexual de abnegação se alimenta de uma vida espiritualmente ou espiritual próspera com Deus e de um profundo relacionamento com seu cônjuge. Então, olha só, irmãos, abnegarmos na relação sexual só é possível se você estiver vivendo uma vida próspera com o Senhor nosso Deus, uma vida de comunhão com o Senhor nosso Deus, uma vida onde a aprofundada comunhão com Deus será aprofundada a relação com sua esposa. Então, em geral, sua vida sexual irá melhorar com paciência e compreensão. Quando nós estamos mais íntimos com o Senhor nosso Deus, mais íntimos estaremos com nossas esposas. Vocês não irão desfrutar apenas do seu próprio prazer, mas também desfrutarão cada vez mais do prazer do outro. E isso que é fantástico, irmãos. Ainda que nós não tenhamos o nosso prazer devido como nós idealizamos, o prazer do outro já se torna a nossa satisfação. Isso é importantíssimo, irmãos. Importantíssimo. Importantíssimo por quê? Porque isso revela qual o desejo do nosso coração. É o amor à nossa esposa. O amor a ela. Então, ela estando satisfeita, eu estou satisfeito. Não é como aquelas crianças como nós, quando éramos crianças, brigávamos em nossas casas, né? Quando o papai e a mamãe davam uma balinha de hortelã para um filho, tinha que dar para todos os outros filhos igual. Né? E você falava assim, minha satisfação é o quê? Tem minha balinha de hortelã, enquanto meus irmãos têm também. Agora, se os meus irmãos têm a balinha de hortelã e eu não tenho, eu estou mal. Eu estou mal. Mas calma aí. Você está mostrando o quê? Que a sua satisfação, o seu prazer tem que estar em primeiro lugar. Com a nossa esposa, ainda que nós não tenhamos aquela relação onde o nosso prazer foi satisfeito realmente, só pelo fato de termos feito ela satisfeita, isso já nos traz satisfação. Então é isso que o João Bick vai mostrar para nós, irmãos. Né? Aí um pouco mais à frente ele vai falar do que o Thomas Watson escreveu: os que se dedicam à sexualidade como se fosse uma brincadeira vivem como se não houvesse um mundo vindouro. Eles cuidam do corpo, mas deixam a alma morrer de fome. É melhor negar o corpo agora e fortalecer a alma para a eternidade. Então, irmãos, a relação sexual, irmãos, não é uma brincadeira. Deus não criou a relação sexual no casamento para que nós simplesmente nos satisfizéssemos. Não. O objetivo é que você satisfaça o seu cônjuge. Esse é o objetivo maior. E, consequentemente, você será satisfeito. Você vai desfrutar dessa relação, porque você está disposto a entregar a si mesmo. Certo? Então, o Senhor Jesus Cristo, ele veio morrer na cruz por nós, ele veio entregar-se por nós, veio servir-nos. Mas podemos perceber o seguinte: ele não fez isso de maneira carrancuda, ele não fez isso de maneira amargurada, ele não fez isso de maneira compungida, constrangida, não. Ele entregou-se por nós. E certamente, ele se alegrou, como dizem em Isaías 53, ao ver o fruto do seu penoso trabalho. Aquilo trouxe alegria e satisfação a ele, que é o que deve trazer alegria e satisfação a nós ao negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos o Senhor Jesus Cristo, irmãos. Amém?
Então, meus queridos, agora vamos entrar no assunto das mulheres. Vai lá, amor. Para eu falar. Deixa a Tamires falar agora e eu dou o suporte para ela. Já que já chamei os homens na bronca, a administração, agora a Tamires faça parte dela. Ai. Não, a ideia da abnegação ela é a mesma, né, para nós mulheres. Porque ele vai deixar bem claro que esse princípio vai nortear também a atuação da esposa no momento da relação, né? Então, pode ser que isso seja aplicado em aspectos diferentes, né? Então, muitas vezes, no caso do homem, ele precisa exercitar essa paciência para que a esposa se anime e tudo mais, né? Vou abaixo. Você tem que falar mais alto, né? Eu não consigo chegar mais para frente por causa da minha barriguinha. Vai lá. Então, para o homem, muitas vezes, o exercício é justamente de ter paciência, de tentar, de algum modo, estimular de várias formas, né? E aquela coisa de entender que o processo é um pouco mais lento e tudo mais. Já com as mulheres, pensando assim de modo geral, na maioria, a abnegação ela entra no trabalho inverso, né? Que é justamente de estar disponível para o marido de maneira mais livre, né? Então, se por um lado o marido tem que exercitar essa paciência e ter calma, né, para que a mulher se anime, a esposa precisa se apressar, né, para justamente suprir a necessidade do marido. Então, a ideia de que para algumas mulheres, né, essa abnegação vai exigir o quê? Esse equilíbrio, né, de estar à disposição de bom grado ao marido para satisfazer ele de maneira alegre e feliz, né, como o Josué falou. Não é aquela coisa assim do tipo, olha, eu sei que essa é a minha obrigação, eu preciso diante de Deus servir meu marido, então vamos lá. Não, fazer isso com disposição de coração, né? Então, uma coisa que me chama muita atenção nesse livro, principalmente esse lado, segunda parte do livro que trata sobre amantes, né? Essa ideia de que todas essas coisas, elas são guiadas também pelos princípios da nossa vida cristã. Então, não é algo que é separado, né? Então, a mulher, ela vai exercitar isso em Cristo. Essa abnegação é feita na força que Deus supre, para que a mulher esteja disposta a se negar e se acelerar, né? Se colocar à disposição do marido e ter uma disposição mental para que fique mais animada, vamos pensar assim, né? Que não fique aquela coisa assim, do tipo, né, eu sou mulher, eu sou mais devagar e vamos esperar aqui, vamos ver como que vai ser, né? Não, para que haja essa predisposição para essa abnegação e para esse serviço de acordo com a necessidade do marido, né? Porque em alguns casos também a esposa que, vamos dizer assim, é mais animada, né? Tem mais interesse sexual do que o marido. Então, independente da situação, o princípio é o mesmo, é da abnegação, é fazer aquilo que o outro necessita que seja feito. E isso, para a mulher, vale lembrar que é independente das nossas emoções, né, ou dos nossos sentimentos, porque senão não seria algo contra a nossa natureza, não seria a morte, não seria uma abnegação, né? A ideia de que a gente coloque diante de Deus, seja as nossas tristezas, enfim, que haja um esforço para ultrapassar essa barreira do nosso sentimento, daquilo que eu não estou afim, aquela coisa toda, mas que busque colocar também a necessidade do esposo em primeiro lugar. E é interessante que o Joel Bick coloca também que o ato sexual, ele é um momento interessante para que a esposa reafirme a masculinidade do marido, né? Então, fazer com que o marido se sinta, reafirme, né, a sua masculinidade, a sua força como homem, né? Tudo isso faz com que ele sinta-se imbuído de se empenhar para cada vez mais buscar também
o cuidado e o prazer com a esposa, né? Então, muitas vezes, né, a gente já se deparou com situações, né, conversando com algumas pessoas, que a ideia é que a relação do casal está enfraquecida por várias coisas e o desinteresse, muitas vezes, da mulher faz com que o marido fique cada vez se sentindo mais fraco ou menos interessante, tenha mais dificuldade de assumir a sua postura dentro do lar, de se colocar como cabeça do lar, né? A sua masculinidade, sua virilidade, ela é afetada na relação sexual. Então, uma das coisas que as mulheres têm em suas mãos é esse incentivo, né? De que o marido se sentindo, como eu posso dizer? Se sentindo bem, né? O marido fato de sentir-se homem mesmo, porque hoje, com a influência do feminismo, a gente vê que o ser mulher parece que se tornou mais interessante do que o ser homem. Se tornou mais socialmente aceito você ser mulher do que ser homem. Mais aceito você ser feminino do que ser masculino. Isso, muitas vezes, o que acontece? Levando para o lado sexual, né, a mulher começa a sentir o quê? Ela quer ter os prazeres dela, ela quer ter no homem quase uma outra mulher. Alguém delicado, alguém meio que efeminado, muitas vezes. Ou, em alguns outros aspectos, a mulher quer se sobressair sobre o homem. E aí, o que ela faz? Ela pisoteia o homem. E aí, o que acontece? Nessa relação sexual, quando a mulher ela começa a demonstrar que o marido não está trazendo satisfação a ela está fazendo o sexo obrigada, o sexo de maneira empurrada, ela mostra o que para o homem? Que o homem não é capaz de satisfazê-lo. E aí você não tem uma afirmação da masculinidade. O homem começa a sentir o quê? Fala assim, rapaz, o que eu sou? Eu sou homem, não sou homem, eu sou um bicho, o que eu sou? Entende? Então, essa afirmação que é importante o quê? Tanto o homem se propor a satisfazer sua esposa, quanto a esposa se propor a ser satisfeita na relação sexual com o marido. Responder de forma que incentive o marido a se colocar mesmo nessa posição, né, que ele tem. Como o Josué falou, que isso não seja um pesar, né, que não seja algo forçado. E aí o Job que vai dizer também, né, que Deus deu esse poder para a mulher, né, um poder de agradar o seu marido, de fazer com que ele se sinta cumprindo o seu papel. E isso é algo que nós temos que agradecer diante de Deus, né? Que é um dom que Deus deu às suas esposas, né? Dar essa satisfação ao marido, para que a gente não olhe como uma obrigação, né? Aí eu tenho que satisfazer o meu marido. Não, é uma bênção. O Senhor colocou em mim como esposa tudo aquilo de que o meu marido precisa para que ele se satisfaça. Então, é algo que ele nos dá como uma bênção para ser dispensada como mordomos para os nossos esposos. E isso é um motivo de alegria, não é um motivo de pesar, né? Não é algo que deve ser assim, nossa, eu tenho que satisfazer meu marido. Mas não, pelo contrário, o Senhor me deu condições de satisfazer meu marido. E isso deve alegrar o nosso coração e ser um incentivo para nós, né? A gente sabe do quanto essa satisfação conjugal ela é importante, inclusive, para a preservação de muitos pecados. Então, é algo que o Senhor deu especificamente para o casal, para que ambos se satisfaçam e se ajudem, né, para ter uma vida de santidade. E ele vai dizer que é para que a gente possa apreciar e desfrutar desse momento, e que a esposa possa ter isso em mente, né, que ela se alegre também em despertar o interesse do seu esposo, porque é muito comum, pensando assim, né, nessa questão das mulheres com mais dificuldades, assim, às vezes a cabeça muito cheia, fica em casa com muitos filhos, né, o Job que vai falar disso, né, a questão emocional às vezes tem uma carga muito pesada, e aí tem essa dificuldade de se animar aí para a relação, né, mas que uma das coisas que a gente pode refletir como esposa é agradecer a Deus por nós sermos capazes de despertar o interesse dos nossos maridos. Isso é uma bênção, né? Não enxergar aquela coisa assim do tipo, ai, meu marido está me procurando, ai, meu Deus, que coisa.
Não, é glória a Deus que o meu marido está me procurando, graças a Deus, né, que o Senhor me deu condições de despertar o interesse do meu esposo e de satisfazer o interesse do meu esposo. Isso é uma visão, é algo que a gente, mudando essa visão, também traz bons frutos para esse momento do casal. Deixa eu ver. Então, da mesma forma como ele coloca que o esposo deve buscar conhecer a esposa e agradar, né, e buscar fazer aquilo que agrada a ela, a nós também da mesma forma, né, o chamado da abnegação é o mesmo, o chamado para fazer aquilo que agrada ao esposo também fazer o que agrada ao cônjuge também é para nós esposas, né, então a gente precisa também se interessar em saber o que agrada ao esposo, o que se interessar por tomar a iniciativa muitas vezes, e aí o João Bick vai dizer, né, que às vezes pequenos gestos têm grande repercussão, assim, de alegria e satisfação para o esposo, né, então, talvez simplesmente o fato da mulher tomar uma iniciativa, né, ou fazer algo que o marido, algo simples, mas que agrada ao marido, isso traz um ânimo maior ao esposo, né, e vai refletir em toda a relação. Então, essa disposição para servir dessa forma. E aí ele diz também para que as mulheres usem os dons femininos, a criatividade, aquilo que Deus deu, que vai equilibrar essa diferença entre homem e mulher, né? Que fez a mulher de maneira tão peculiar, para usar dessas coisas para que nós possamos servir ao marido, né? Que o nosso leito seja um lugar de alegria, realmente, né? E que a gente possa se usar daqueles artifícios que Deus nos deu, né, e daqueles artifícios, daquele conhecimento que a gente vai tendo da relação do esposo, né, de conhecer, saber o que o esposo gosta, o que agrada, esse tipo de coisa, vai fazer diferença. Lembrando que acho que deve ter ficado claro, né, quando ele fala de buscar o que agrada ao esposo, ele está se limitando àquilo que nós já tratamos anteriormente, né? Não é aquela coisa assim, tipo, meu marido gosta de loira, então vou lá e pinto o cabelo de loira. Não são essas coisas, né? Como a gente já tratou nos capítulos anteriores. Mas, às vezes, coisas simples, né? Como tá descrito lá. O fato da mulher tomar uma iniciativa, ou a mulher surpreender o marido em algum momento que ele não esperava, são coisas pequenas, mas que trazem um ânimo para a relação, né? E trazem alegria ao coração do esposo, que muitas vezes vai responder também com a disposição de servir a esposa. E isso é bênção. Buscarmos a felicidade dos nossos esposos. E, sobretudo, se regozijar, né? Nós precisamos nos regozijar nessa bênção que é a relação sexual. E termos, né, como nós já falamos com respeito ao diálogo, à comunicação. Então, ter na relação sexual o ápice, né, desse relacionamento de parceria, de amizade, de companheirismo que Deus deu ao casal. E aí ele finaliza falando, né, que essa abnegação é esse princípio norteador também da relação sexual entre o casal. Amém, amor. Muito obrigado. Amém. Nessa parte de novo, ó. Busca a felicidade do marido. Brincadeira. Mas amém, irmãos? Amém? A ideia da abnegação, irmãos, no relacionamento é a mesma ideia do nosso Senhor Jesus Cristo. O modo como ele fez conosco, devemos nós fazer para com os nossos irmãos. Isso diz respeito à igreja, aos irmãos, diz respeito à nossa esposa, diz respeito aos nossos filhos. É o ponto máximo do cristianismo, como disse o Thomas Watson. É o ponto máximo, irmãos. Então, a abnegação é a marca do cristão verdadeiro, do cristão sincero. É a abnegação. É ele deixar a si mesmo em prol dos irmãos, da igreja, do cônjuge, dos filhos. Então, esse é o ponto principal. E fazendo tudo isso como? Na força que Deus supre. Nós temos o Espírito Santo, nós temos a vida de Cristo em nós. E nós podemos, sim, dizer como Paulo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou, assim mesmo se entregou por mim. Ou seja,
Eu vivo agora pela força dele, para ele, para a glória dele, e não para mim mesmo. Amém, meus queridos? Alguém tem algo a comentar? Acho que antes de a gente entrar nos comentários, vamos orar, vamos encerrar, irmãos, o estudo só para a gente poder ficar mais tranquilo para dar sequência às nossas conversas, tá? Deus eterno, mais uma vez, ó Pai, somos confrontados, ó Deus, por meio da Tua santa palavra, Pai, com esse ponto principal, esse princípio fundamental da vida cristã, que é o tomarmos a cruz, ó Deus, negando-nos a nós mesmos. Ajuda-nos, ó Pai, a termos um coração abnegado, um coração, ó Pai, disposto, meu Deus, a morrer pelos nossos irmãos, um coração disposto a morrer pela nossa esposa, morrer pelos nossos filhos. Ó Senhor, que as esposas também possam dizer a mesma coisa, Pai, tendo um coração disposto a morrer pelos irmãos, a morrer pelos seus maridos, a morrer pelos seus filhos. É isso, ó Pai, que nós somos chamados, meu Deus. Dar a nossa vida, ó Pai, pelos nossos irmãos. Assim como Tu desse a Tua vida por nós, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos isso como um princípio fundamental do Santo Evangelho, ó Pai, anunciado por Ti, ó Deus, a nós, através de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor, que possamos compreender, ó Deus, que todos os recursos que nós temos na vida, todos os nossos recursos não são nossos, mas sim foram-nos confiados para que pudéssemos servir, ó Deus. Então, todos os recursos nossos como homens, ó Pai, que nós possamos utilizá-los para o serviço de nossas esposas, ó Deus, como é o objetivo desse estudo, ó Pai, de casais. Que as esposas, ó Pai, possam se utilizar de todos os recursos que Tu tens dado, ó Pai, para servir melhor os seus maridos. Ó Senhor amado, ajuda-nos a fazer isso, ó Pai, de modo a glorificar o Teu santo nome. Não permitas, ó Deus, que venhamos a cair, ó Pai, em desejos pecaminosos, em satisfações bizarras, ó Deus. Pelo contrário, ó Pai, que nós possamos nos sujeitar àquilo que Tu tens determinado na Tua santa palavra para nós, ó Pai, como casais. Possamos entrar, ó Deus, na relação sexual tendo em vista a Sua glória, ó Pai, sujeitando-nos a Ti, ó Deus, sujeitando-nos àquilo que Tu determinaste, ó Pai, a nossa vida como cristãos e como criaturas Suas, ó Deus, que estamos prontos aqui a nos relacionar, Pai, sexualmente. Ajuda-nos, ó Pai, que possamos ter em vista sempre a relação sexual como algo que glorifica o Teu nome, como uma oportunidade de servir nossos cônjuges. Que desse modo, meu Deus, possamos agir confiados na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, não em nós mesmos, nos nossos próprios esforços, mas que possamos estar descansados, utilizando-nos, ó Pai, da força que Tu supres a nós, através de Cristo Jesus e do Teu Santo Espírito. Ajuda-nos, ó Pai, para que possamos viver uma vida santa, uma vida familiar santa, nós com as nossas esposas, cada mulher, cada irmã com seus próprios maridos. Isso tudo para a honra do Teu santo nome e para crescimento e solidificação da sua igreja, Pai. Nós te pedimos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.